Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero fazer a resolução de uma questão de matemática dos conhecimentos básicos. E aí eu vou pegar o primeiro tópico, que são números inteiros, números racionais, números reais e, lógico, problemas de contagem. Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer essa resolução. Muito bem, então o que nós temos aqui? Nós temos essa parte aqui do edital. Aqui eu estou te mostrando que esse conteúdo ele cai para a gente de tecnologia e para a gente comercial. Nós vamos falar aqui de conhecimentos básicos e eu estou me referindo a esse primeiro tópico aqui, ó, números inteiros, números racionais e reais e problemas de contagem. Muito bem, então o que são números inteiros? Números inteiros são os números inteiros positivos e os negativos e o zero. Isso aqui é ensino fundamental. Os racionais são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Mas aqui nós temos os números decimais, os números fracionários, as dízimas periódicas. E nós temos os reais também, que é um conjunto que engloba todos esses aqui e também os números irracionais. Muito bem, então essa parte aqui você não precisa saber exatamente qual é o número que faz parte de determinado conjunto. O mais importante aqui para você agora é que você saiba fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada com todos esses números. Esse é o básico. Por que esse é o básico? Porque depois você tem que saber fazer uma interpretação das questões. E as questões são as nossas questões de concurso público. Aqui eu estou selecionando algumas questões da Fundação SESGRAN Rio, certo? Inclusive eu vou disponibilizar na nuvem para vocês acessar o link, tá bom? Eu estou fazendo uma seleção lá na plataforma do QConcurso. Lógico, eu estou selecionando por tópicos, tá bom? E estou deixando disponibilizado para vocês. Vamos lá. Olha só, vamos fazer uma leitura aqui dessa questão. Uma pesquisa feita em uma empresa constatou que apenas 1/6 de seus funcionários são mulheres e que exatamente 1/4 delas são casadas. De acordo com a pesquisa, nessa empresa, as mulheres que não são casadas correspondem a que fração de todos os seus funcionários? Muito bem. Primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui. Eu vou colocar um exemplo aqui bem interessante, só para a gente contextualizar o que eu estava falando aqui em cima, de você saber o básico relacionado a cada um desses conjuntos. Quando eu falo assim para vocês, eu quero a metade de 10 laranjas. Então, vamos escrever isso aqui, só para contextualizar. Vamos colocar assim, ó, metade de 10. Vou colocar aqui laranjas também. Laranjas. Certo. Como que eu calculo a metade de 10 laranjas? Isso é fácil, né? Eu posso fazer até de cabeça. A metade de 10 laranjas são 5 laranjas. Muito bem. Só que eu preciso que você saiba formalizar isso para matemática. Entender o que significa isso aqui. Primeiro que metade é 1/2, certo? 1/2. Se eu quisesse 1/3 de 10 laranjas, seria 1/3. Se eu quisesse 1/4 de 10 laranjas, seria 1/4. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Eu quero a metade, então a metade é 1/2. Muito bem. Metade de 10 laranjas, então é 1/2 de 10. Certo? Então eu quero metade de 10. Eu já estou transformando essa linguagem corrente aqui para linguagem matemática. Só que o D na matemática representa multiplicação. Então, vamos lá. Isso é 1/2 vezes 10. Então, toda vez que eu quero a metade de 10, é 1/2 vezes 10. Porque o D é multiplicação na matemática. Muito bem. Então, bora lá? Eu quero continuar isso aqui. Como que eu faço essa multiplicação? Eu tenho a multiplicação de um número natural ou inteiro por uma fração. Então, simplesmente eu multiplico aqui em cima, 1 vezes 10, 10, e conservo o denominador. Conservar, lógico, né, gente?
é colocar aqui na frente. Ah, professor, mas eu não aprendi assim. Eu aprendi que a gente pode colocar o número 1 aqui embaixo e multiplicar numeradores, 1 vezes 10, 10, e 2 vezes 1, 2. Pode fazer isso? Claro que pode. Isso aqui é válido também. Então, vamos lá. Essa fração representa o quê? Representa uma divisão do número 10 por 2. Então, 10 dividido por 2 só pode ser 5 laranjas. Certo? Muito bom. Então, é isso. Ah, professor, mas eu tenho que fazer todo esse passo a passo para fazer a minha questão? Não. Aqui eu estou te mostrando de forma analítica e contextualizada para você relembrar ou fortalecer o que você já sabe. Tá bom? Vamos lá. Vamos voltar aqui então. Então, eu não sei quantas pessoas eu tenho, quantos funcionários eu tenho. Então, esse é o nosso primeiro problema. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que o número, eu posso fazer dessa forma, eu posso falar que o número de funcionários é X. Número de funcionários, eu vou chamar de X. Certo? Muito bom. Agora, vamos voltar aqui, ó. Uma pesquisa feita em uma empresa constatou que apenas 1/6 de seus funcionários são mulheres. Então, pensa comigo. Isso aqui é uma informação explícita, certo? Então, mulheres, eu tenho o quê? Eu tenho 1/6. 1/6. Só que 1/6 de quê? 1/6 de X. X não é a quantidade de funcionários? Vou colocar o acento aqui. X não é a quantidade de funcionários, então o número de mulheres é 1/6. 1/6 de X. Tudo bem? Agora, 1/6 de X é 1/6 vezes X. E aqui eu posso dizer que é 1 vezes X é X sobre 6. 1 vezes X, X. E o 6 conserva. Da mesma forma que nós fizemos aqui em cima. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, pensa comigo. Se eu quiser descobrir a quantidade de homens... Ah, mas não está falando de homens aqui. Vamos lá? Vamos tornar a coisa um pouco mais analítica aqui, aprofundada? Então, vamos colocar assim, ó. Que homens... Eu posso afirmar que homens, se 1/6 são mulheres, então eu posso dizer que 5/6 são homens. De quem? Do total. 5/6 do total de funcionários são homens. Ah, professor, da onde saiu 5/6? Vamos lá, vamos contextualizar aqui bem rápido. Olha só. Vou fazer um retângulo aqui para vocês, tá bom? Vamos voltar para o ensino fundamental? Bem rapidinho, tá? Só para vocês entenderem aqui. Olha só o denominador. É 6. Então, eu vou pegar esse inteiro. Esse inteiro representa o total de funcionários. Então, eu vou dividir aqui em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que são todas iguais, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pensa comigo. Se eu marcar essa parte aqui, eu estou falando que essa parte aqui representa a quantidade de mulheres. Isso aqui representa 1/6. 1/6. Agora, o que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse pedacinho aqui, nós vamos falar que é a quantidade de homens. Certo? Essa parte aqui é a quantidade de homens, que eu vou dizer que é 5/6. Ah, professor, eu preciso fazer o desenho? Claro que não. Se eu estou falando que 1/6 são mulheres, então 5/6 são homens. Se eu falar para vocês que eu comi 2/3 da pizza, então o que sobrou da pizza? Sobrou 1/3. Ok? Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu voltar aqui. E vamos lá. Da mesma forma, eu posso colocar que 5/6 de x é 5/6 vezes x.
5 vezes x é 5x sobre 6. Ponto final. Então, quantidade de mulheres, x sobre 6, ou 1/6 de x, e quantidade de homens, 5/6 de x, que é 5x sobre 6. Ponto final. Vamos lá, exatamente 1/4 delas são casadas. Então, bora lá. Agora ele está falando só de mulheres. Então, eu vou colocar da seguinte forma. Olha só, vamos colocar assim, ó. Vou colocar mulheres, de novo. Mulheres. E aí eu vou colocar umas chaves aqui. Eu vou colocar casadas. E vou colocar aqui não casadas. Tá bom? Vou colocar dessa forma aqui para ficar mais fácil. Casadas, eu tenho o quê? 1/4. 1/4 das mulheres são casadas. Então, eu posso afirmar que se 1/4 das mulheres são casadas, então eu posso afirmar com certeza que 3/4 das mulheres não são casadas. Percebe? Olha só o que eu vou marcar aqui para vocês. Essa informação das mulheres aqui em cima é uma informação que está explícita. Está mencionado aqui em cima que é 1/6. Agora, a informação relacionada a homens, ela está implícita. Nós estamos descobrindo aqui. Aqui embaixo, a quantidade de mulheres casadas está explícita. Foi mencionado. E a quantidade de mulheres não casadas, ela está implícita, certo? Então, aqui está um detalhe do concurso. Você tem que descobrir as informações que estão nas entrelinhas. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos tentar responder aqui, ó. De acordo com a pesquisa, nessa empresa, as mulheres que não são casadas corresponde a que fração de todos os seus funcionários? Certo. Então, o que eu sei é que a quantidade de mulheres é a quantidade total de funcionários dividido por 6, que é 1/6, né, dos funcionários. Agora, dessas mulheres aqui, ó, dessas mulheres, x sobre 6, que é 1/6, né, do total, eu sei que 3/4 não são casadas. É justamente isso que ele quer aqui, ó. As mulheres que não são casadas correspondem a que fração de todos os seus funcionários? Então, o que eu quero aqui? Eu quero calcular... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu quero calcular 3/4 de 1/6 de x. Da onde vem os 3/4? Eu quero 3/4, que são as mulheres não casadas. Eu quero 3/4 da quantidade de mulheres. Tá bom? E a quantidade de mulheres é o quê? É 1/6 de x. X é o quê? É o total de funcionários. Então, bora lá. Como que eu faço isso? Eu faço 3/4. Você já aprendeu ali em cima. O D é multiplicação. 1/6 de x. Agora eu vou multiplicar. Eu posso simplificar? Posso. Eu posso simplificar aqui, ó. Técnica do cancelamento. Esse por 3 vai dar 1. E esse por 3 vai dar 2. Posso multiplicar agora? Posso. 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar 1x. E 4 vezes 2 é 8. Agora, o que significa isso? Pensa comigo. Isso aqui é 1/8 de x. Então, a quantidade de mulheres dessa empresa que não são casadas é 1/8 do total de funcionários. Certo? E é justamente isso que ele está pedindo aqui, ó. As mulheres que não são casadas correspondem a que fração de todos os funcionários? Corresponde a 1/8 de x do total de funcionários. Certo? Então, nós vamos marcar aqui, com certeza, a alternativa C como resposta correta. Certo? Então, pessoal, essa lista contendo aí, eu acho que umas 12 questões envolvendo esse conteúdo, tá bom? Do primeiro tópico. Números inteiros, números racionais, números reais e problemas de contagem. Eu estou disponibilizando na nuvem para a gente fazer todas elas, ok?
Um abraço e até o próximo vídeo.